Luiz Inácio Lula da Silva é apresentado por muitos como o maior líder popular da história do Brasil. Símbolo de ascensão social, esperança e justiça para os mais pobres. Mas como toda figura transformada em ícone, sua trajetória também carrega contradições, escolhas políticas controversas e capítulos que raramente recebem o mesmo destaque que a narrativa heróica. Hoje, vamos analisar sua história e o que costuma ficar oculto sobre esse personagem. Lula surge no cenário nacional como líder sindical nos anos 1970, durante a ditadura militar. Ganha projeção ao representar trabalhadores do ABC paulista e, posteriormente, funda o Partido dos Trabalhadores. Após 3 derrotas presidenciais, vence as eleições em 2002, assumindo em 2003 com forte apoio popular e grande expectativa de mudança social. Durante seus 2 primeiros mandatos, o país viveu crescimento econômico muito em função da estabilidade da moeda, o real, que havia sido recentemente criada e fortalecida nos governos anteriores e muito em função da economia extremamente aquecida mundialmente, principalmente com o preço elevado das commodities brasileiras, que ajudaram a fortalecer o caixa do país e dar fôlego para investimentos. Lula também incentivou a expansão do crédito, o aumento do consumo e implementou programas sociais que beneficiaram milhões. Internacionalmente, Lula foi projetado como líder carismático, mediador global e representante do chamado Sul Global. Essa trajetória consolidou sua imagem como símbolo de superação e justiça social. Ao mesmo tempo, seus governos foram marcados por escândalos de corrupção de grandes proporções, como o Mensalão, que, revelado em 2005, envolvia pagamento sistemático a parlamentares para garantir apoio político no Congresso. Ministros, dirigentes do partido e aliados foram condenados e presos. E o Petrolão, investigado a partir de 2014, revelou esquemas bilionários envolvendo estatais, grandes empreiteiras, partidos políticos, financiamento ilegal e corrupção sistêmica. Lula foi acusado, processado e condenado em instâncias inferiores por crimes relacionados à corrupção e lavagem de dinheiro. Posteriormente, essas condenações foram anuladas por vícios processuais, como a incompetência do juízo e violações ao devido processo legal. É importante destacar que a anulação não equivale a uma absolvição de mérito, ou seja, Lula jamais foi inocentado. Suas penas foram anuladas por problemas técnicos durante o processo de investigação e julgamento, na primeira instância e talvez por interesses políticos. Mesmo sem condenação criminal válida, permanece o debate sobre responsabilidade política. Durante seus governos, alianças amplas foram feitas com partidos do Centrão, cargos estratégicos foram distribuídos, mecanismos de controle falharam e a corrupção sistêmica se consolidou. Responsabilidade política não é crime, mas envolve escolhas, tolerâncias e consequências institucionais. Familiares de Lula, especialmente um de seus filhos, foram alvo de investigações por possível enriquecimento incompatível com renda declarada. Nenhuma dessas investigações resultou em condenação. Sequer seguiram adiante, mesmo diante de tantas evidências. Ainda assim, o fato de investigações existirem impactou a imagem pública, reforçou críticas sobre promiscuidade entre política e interesses privados, e alimentou o debate sobre ética no poder. Lula sempre se apresentou como líder da esquerda e defensor dos mais pobres. Na prática, seus governos mantiveram juros elevados, fortaleceram o sistema financeiro, ou o grande capital, como diriam os militantes mais fervorosos, ampliaram o crédito e o endividamento e tiveram como base partidos e políticos fisiológicos, ou seja, que não têm nenhuma ideologia e só estão ali pelo poder e pelo dinheiro. Isso criou uma tensão constante entre discurso social e prática econômica e política.
uma contradição que raramente aparece na narrativa simplificada. Durante os governos Lula, o Brasil também se aproximou de lideranças e regimes classificados como autoritários por organismos internacionais. Essa política externa esteve associada ao Fórum de São Paulo, organização criada em 1990, que reúne partidos e movimentos de esquerda da América Latina com o objetivo de articulação política regional após o fim da Guerra Fria. Embora o Fórum de São Paulo não seja uma entidade governamental, Lula e o Partido dos Trabalhadores participaram ativamente de seus encontros, ao lado de líderes como Fidel Castro, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Evo Morales e Daniel Ortega. Críticos apontam que essa aproximação normalizou relações com regimes acusados de violações de direitos humanos, censura à imprensa e repressão política, enquanto defensores argumentam que se tratava de uma estratégia diplomática de integração regional. Nesse contexto, também surgem controvérsias envolvendo as Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. As Farc foram um grupo guerrilheiro marxista criado nos anos 1960, que atuou por décadas na Colômbia, utilizando sequestros, atentados, extorsão e financiamento por meio do narcotráfico, sendo classificadas como organização terrorista por diversos países. Documentos, investigações e denúncias indicaram relações políticas e contatos entre membros das Farc e setores da esquerda latino-americana, inclusive em eventos ligados ao Fórum de São Paulo. Embora não haja prova de apoio direto do governo brasileiro a ações armadas ou ao narcotráfico, a proximidade política e a defesa de negociações com o grupo geraram críticas e desgaste internacional. Esse alinhamento reforçou a percepção de que, enquanto no discurso Lula se apresentava como defensor da democracia e da paz, na prática, mantinha alianças políticas com atores e regimes cujos métodos e históricos eram amplamente questionados. Após 2018, observa-se maior apoio de setores da mídia, adesão expressiva de artistas e intelectuais, reconstrução simbólica de sua imagem pública. Críticas passaram a ser relativizadas, enquanto sua figura foi novamente elevada à condição de símbolo democrático e moral. Não se trata de conspiração, mas de assimetria de cobrança, algo recorrente na construção de imagens políticas. Programas sociais tiveram impacto real no combate à pobreza imediata. Por outro lado, não resolveram problemas estruturais, criaram dependência eleitoral em algumas regiões e foram usados politicamente, como forma de manter uma base eleitoral. Também é fato que benefícios passaram por cortes e revisões, excluindo não só casos fraudulentos, mas também pessoas que deixaram de ser beneficiadas não pela condição social e financeira, mas por mudanças nos critérios que só se justificam para a redução das despesas do governo. A carga tributária aumentou e novos impostos são cada vez mais comuns, e os efeitos recaem majoritariamente sobre os mais pobres. Investigações recentes envolvendo fraudes no INSS apontam esquemas organizados, participação de servidores e intermediários, conexões políticas ainda sob apuração, mas que apontam para um aumento sem precedentes de fraudes que atingem principalmente os mais necessitados. Entre os envolvidos estão aliados de Lula, seu irmão Frei Chico e seu filho. Vale lembrar que as investigações ainda estão em curso e, até o momento, não há como afirmar quem são todos os responsáveis por tamanha corrupção. Esses episódios reforçam a ideia de continuidade de problemas institucionais no Estado brasileiro, em especial nos governos de Lula. O legado de Lula não é simples. Pode-se dizer que houve avanços sociais. Todos os necessários? Claro que não, mas esse não é o problema. O Brasil tem muito o que melhorar nesse sentido.
Mas fazer vistas grossas e apoiar escândalos documentados, corrupção generalizada, endividamento desenfreado, apoio a regimes autoritários e parcerias com ditadores e grupos terroristas ou ligados ao narcotráfico, como as Farc, não é uma casualidade. É um método amplamente desenhado e conduzido pelas lideranças do partido de Lula, empresas de mídia e setores da sociedade, como bancos e artistas. É uma narrativa que escolhe enfatizar certos capítulos enquanto minimiza ou oculta outros. Entender Lula exige separar o símbolo do homem, a imagem construída dos fatos, a narrativa da história completa. E no próximo episódio da série O Lado Oculto, vamos analisar outro personagem cuja imagem pública também esconde capítulos pouco discutidos: José Dirceu. Se curtiu o vídeo, já sabe, deixa o like, compartilha e se inscreve para apoiar o canal. Até mais!